E aí, meus alunos, vamos retornar à nossa atividade. Hoje entramos no livro 3, no módulo 15, e vamos discutir a colonização do Brasil nos seus primeiros anos. Mas antes, recapitulando as aulas anteriores, aquela velha pergunta de quem descobriu o Brasil e qual o ano que o Brasil foi descoberto e a data. Só para vocês terem ideia, até início do século XIX, a descoberta do Brasil era dia 2 de maio de 1500, não no dia 22 de abril. Bom, como eu já tinha falado com vocês, o vídeo somente sobre a história de Cabral, ele já está pronto em 95%, estou terminando de editar ele e vou subir ele nos próximos dias. Um vídeo só exclusivamente de Cabral, como eu já tinha comentado com vocês, que ele navegante era. Infelizmente, ele ficou esquecido da história durante quase 300 anos. E foi graças a Dom Pedro II que a data do descobrimento do Brasil, entre aspas, foi para o dia que nós se celebra hoje. Bom, mas isso a gente vai deixar para o vídeo. Mas vamos voltar aqui para a aula de hoje. Vamos lembrar também que Portugal se lança ao mar no seu pioneirismo português depois da centralização dos estados, que foi a formação dos estados modernos, depois das expulsões dos mouros na Península Ibérica, em que Espanha e Portugal se lançam ao mar. Espanha chega na América em 1492 e Portugal chega aqui em 1500. Também vamos lembrar que era de fundamental importância, tanto para a coroa portuguesa como para a coroa espanhola, essa expansão marítima, porque pela prática do mercantilismo. Então eles desciam o continente africano, cruzavam o mar do Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias, lá nas aulas anteriores. Chegavam na Índia, enchiam os navios de especiarias, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, como tantos outros importantes. Chegavam na Europa com os barcos cheios de especiarias e o lucro era enorme para a coroa, tanto espanhola como portuguesa. Estudamos também que com a colonização da América, principalmente inicialmente pelos espanhóis, nós tivemos os choques culturais entre os indígenas, que eu já falei para vocês erroneamente, já que Colombo, como achou que tinha chegado nas Índias, ele colocou o nome dos nativos de índios. Bom, até pensando, acho que também vale um vídeo sobre Colombo, né? Colombo realmente era navegador, Cabral que não é, tá? No vídeo vocês vão entender porque que ele não era navegador e por que ele entrou nesse navio. Como tinha a música Entrei de Gaiato no Navio, Entrei pelo Cano, do Paralamas de Sucesso, essa música encaixa completamente na história do Cabral. Mas vamos deixar isso por vídeo à parte, que logo vai subir para vocês assistirem, tá bom? Então, a colonização chega-se aqui em 1500, ficam no máximo 10 dias, reabastece os navios com água potável, frutos. Você conhece, no caso aqui, os nativos da terra, ou negros da terra, como a gente vai ver mais um pouco à frente, eles também eram chamados, e segue a sua viagem para a Índia, e na volta nem se passa aqui, né? Ficaram alguns degradados, porque o marinheiro que ele ia no navio, ele tinha a possibilidade de, na hora que quisesse descer e não continuar a viagem, ele ficava. Da mesma forma que esse navegante, ele recebia seus proventos, o que nós hoje chamamos de salário, já o salário do ano todo, que a grande possibilidade dele voltar a Portugal depois de 2 anos de viagem eram muito poucos, tá? E quase ninguém comenta isso. Até nesses navios você tinha crianças em que os pais entregavam as crianças aos comandantes de navios, recebiam determinado dinheiro, e essas crianças, ou ninhos, como os espanhóis chamam, ou meninos, no bom português, também iam nessas viagens. Mas também é uma outra história para a gente montar um vídeo. Bom, então você chega aqui em 1500, toma-se posse de algo que Portugal já sabia, por isso que é contraditório você falar descobrimento. Volta-se para Portugal. Entre 1500 e 1532, o que você vai ter aqui no Brasil, que nós já estudamos também no
no início passado, vão ser as expedições de guarnição. Por que isso? Franceses, holandeses e ingleses aproveitavam a costa do Brasil para extrair a madeira para o Brasil, da mesma forma que também interessava para eles encontrar o ouro, a prata, ou a plata, como os espanhóis chamavam. Lembrando que esse sistema de exploração ele visava basicamente somente o lucro, tá, gente? Essa história que a gente durante muito tempo escutou que esses navegantes eram desbravadores, aventureiros, levaram a civilização, a cultura da civilização europeia, os 4 cantos do mundo. Isso, na verdade, é uma conversa fiada, porque realmente o que interessava para eles era o que batia no bolso, no caso do mercantilismo. Bom, então quando chega em 1532, o rei de Portugal decide finalmente colonizar isso aqui, já que isso aqui ficou largado durante 32 anos e alguns historiadores defendem que praticamente a gente só vai ter um processo de colonização a partir do 1600. Então o Brasil ficou largado aqui naquele terreno que se compra, se toma posse, lembrando que a terra era dividida em uma linha imaginária, que era o Tratado de Tordesilhas, de um lado era da Espanha, do outro lado era de Portugal. Bom, para quem não lembra, isso também foi dado lá nas aulas passadas. Então isso aqui ficou largado, vinha essas expedições, era aquele que a gente compra o terreno, vai lá, dá uma olhadinha, aí fica 6 anos depois da outra, o mato vai crescendo e de uma hora para outra você decide ocupar. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. E essa ocupação se dá porque Portugal começou a perder suas rotas de navegação, porque os outros países também se lançaram lá, como a Holanda e como a Inglaterra. Tá? A Holanda e a Inglaterra vão ter papéis principais na história do Brasil. Isso vai se aprofundar mais quando vocês entrarem no 8º ano. Bom? Então Portugal perde essas rotas marítimas e vê o Brasil como uma solução, já que estava aquilo ali largado, de você possivelmente ocupar e ter algum retorno financeiro. Né? Então, o primeiro sistema de governo que nós temos aqui são as capitanias hereditárias. Por que nós chamamos de capitanias hereditárias? Chamamos de capitanias hereditárias porque o rei dava essa porção de terra a um colono. Esse colono, que era chamado de donatário, ele tinha as funções dentro desse pedaço de terra e, depois de sua morte, esses colonos poderiam assumir a terra quando o dono morresse. Ou seja, o que você tinha ali assumia o dono, ele falecia e automaticamente passava para o seu filho. Você teve aqui no Brasil aproximadamente 15 capitanias, mas somente 2 tiveram sucesso. A de São Vicente, que hoje seria equivalente ao estado de São Paulo, e a lá de cima, que é Pernambuco. Então esse donatário ele tinha a função de povoar, de doar de terras, sesmarias. O que são sesmarias? O donatário vinha, ocupava a terra, se outros colonos chegassem junto, ele doava a terra para esses colonos através das sesmarias, uma prática que ficou aqui no Brasil, mesmo após a questão da independência do Brasil, até o século XIX. Hoje, é claro, para você doar terra e registrar terreno, você tem que ir no cartório e ter um documento e chega o famoso imposto do IPTU, né? Uma forma que se encontrou para se cobrar a ocupação do solo. Então, por que essas capitanias não deram certo? Elas não deram certo porque o Brasil era imensidão que ninguém sabia, na verdade, a extensão, né? Se vocês acham que o Brasil, naquele período, se vocês olharem o mapa, era pequeno, imagine naquele tempo de 1500, que você não tinha uma noção toda do que era o território brasileiro. E hoje o Brasil é 2 vezes maior do que aquelas capitanias que nós temos aí no início do livro do 15. Claro que também no decorrer do 8º ano e finalzinho do 7º ano vocês vão entender porque que o Brasil praticamente mais do que dobra de tamanho. E muitas dessas terras não pertenciam ao Brasil não, tá? Pertenciam à Espanha, que nunca foram devolvidas, e os portugueses, de certa forma, ficaram com elas, né? Então vamos voltar aqui.
As capitanias eram muito grandes, você tinha também a questão dos índios, que nem todo índio, quando teve contato com esse português, de certa forma, via os portugueses como boas pessoas. Era comum você ter conflitos antes. Quando a gente pega aquele quadro de descobrimento, você vê lá os índios em volta, a primeira missa que foi rezada no Brasil, Cabral, Camões, Manuel Nóbrega, celebrando a questão da missa, a gente acha ali que todos os índios, quando viram os portugueses, olha, foram recebidos de braços abertos. Claro que não, tá? Eu já comentei com vocês que tinha uma tribo indígena lá, né, que subia aqui em Campos, que o negócio ali foi difícil. Entendeu? Além de terem os hábitos antropofágicos, que eu comentei isso também nas aulas passadas, para derrotar esses índios que nadavam e caçavam tubarões. Imagina, já falei isso para vocês, né? Os índios caçavam tubarão, né? Os portugueses cortaram, dobraram. Bom, e da mesma forma que era comum que esses índios eles se aliassem a outros europeus, como franceses, e era comum você ter uma tribo indígena atacar outra. Bom, tanto que aqui nós tivemos na Baía de Guanabara ali a França Antártica, que foi uma tentativa francesa de colonizar o que seria hoje o Rio de Janeiro. Tá? Você teve a Baía de Guanabara como palco dessa disputa entre índios, portugueses e franceses. Então, tanto quando vocês vão ali em Niterói, você vai ver a estátua de Araribóia, índio, que é considerado um herói da vitória portuguesa. E o Forte Francês, que existe até hoje, você encontra ali onde é a escola de oficiais da Marinha, que fica ali coladinho no aeroporto Santos Dumont. Bom, então de um lado você tinha portugueses e índios, no caso tamoios. Do outro lado você tinha lá outros grupos indígenas que não gostavam dos portugueses. Bom, então era comum você ter essa guerra. Bom, e vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Quando chega em 1548, já que essas capitanias hereditárias não dão certo, elas são substituídas pelo governador-geral, que no caso você vai ter o Tomé de Souza, Mendes de Sá, como tantos outros da história do Brasil, que vão ser responsáveis pela centralização desse poder. Então as capitanias, de certa forma, elas vão continuar essa divisão de terras, só que em vez desses donatários terem total liberdade, já que eles doavam terra, faziam cumprir as leis, cobravam impostos, tudo ficou centralizado nesse governo geral. Tá? E esse governo geral vai durar até 1808, quando a família real desembarcar aqui no Brasil, conteúdo lá do oitavo ano, né? E uma coisa interessante, tá? O primeiro governador geral ele veio aqui para o Brasil não porque ele quis, não, tá? Porque ele foi condenado porque roubou a construção de um aqueduto lá em Portugal e a sua pena foi administrar o Brasil, né? Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Então esse governo geral começa em 1548, vai até 1808, com a chegada da família real. Você começa a ter, juntamente com esse governo geral, chega a igreja, igreja católica, não vamos nunca esquecer disso, porque Portugal foi católico naquele período, ainda é até hoje. Então, juntamente com a colonização do território, veio hábitos, costumes, culturas europeias, e entre elas veio a religião católica. Não vamos esquecer que a Europa passou por um processo de reforma protestante. E a contra-reforma, que também nós já estudamos isso no bimestre passado, você vai ter a criação da Companhia de Jesus, através dos jesuítas, que a principal função deles era expandir a fé e converter todos aqueles ao cristianismo, Igreja Católica. Bom? E, por outro lado também, que vocês já viram também lá nas aulas passadas, perseguir todos aqueles que não eram católicos. Bom? E o Tribunal da Inquisição, com seus métodos de tortura, de morte, de certa forma, achavam que o fogo purificava a alma daqueles enfermos. Então, é uma triste história da humanidade. Isso nos faz refletir sobre a questão do fanatismo religioso. Mas vamos lá. Quando essa igreja ela chega aqui no Brasil, está de cara com os índios, a cultura indígena, de uma hora para outra, é completamente desprezada. Você vai ter aí aquela visão etnocentrista, ou etnocentrismo, fica melhor a palavra,
em que o europeu se julgava que a sua cultura era superior aos nativos daqui, que erroneamente eram chamados de índios. Bom, é claro que essa igreja já tinha tido contato com esses nativos desde a chegada de Colombo em 1492, e quando chega aqui no que é hoje o território do Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, como eu já expliquei para vocês também lá atrás, por causa desses nomes, ela tenta impor o cristianismo a esses índios. E através da evangelização, que seria hoje a catequese, né, aprendiam a língua nativa, muitos ensinavam o português para esses índios, e, de certa forma, você tentava convertê-los eles ao cristianismo. Até hoje, infelizmente, você tem essas ações, não somente do cunho católico, mas sim das outros pensamentos cristãos, e isso é uma coisa preocupante a partir do momento em que você tenta mudar uma cultura que é muito mais antiga do que a que se prega. Bom, gente, a questão do respeito às culturas diversas, às crenças e os hábitos desses povos. E hoje os índios são considerados cidadãos brasileiros, mas nem por isso os obriga a mudarem de religião. Lembrando, tá bom? Eu já falei isso também para vocês, o Brasil não tem religião oficial. Isso aqui é um país laico desde o final da monarquia e o início da república. Vocês também viram isso lá entre o 8º e 9º ano, essa disputa que teve aqui dentro do Brasil entre a igreja e Dom Pedro II. Então você tinha essa tentativa de convencer os índios a cristianismo. Você teve o surgimento dos aldeamentos, onde esses índios eles eram colocados como se fossem aldeias, tinham a função de trabalhar ali para aqueles jesuítas, e uma outra parte do dia a eles era ensinado os dogmas da igreja. Bom, é claro que isso não vai dar certo, né? Muitos desses padres ou jesuítas eles morreram tentando um contato com essas tribos indígenas, principalmente aquela tribo lá de Campos que eu acabei de falar para vocês, e era comum você ver padres amarrados em árvores, flechados, ou eles eram amarrados em troncos e jogados no rio, e o rio ia levando eles até onde chegasse. Bom, é claro que algumas dessas nações indígenas receberam de certa forma esses religiosos e sofreram esse processo de transformação. Então você vai ter a capitania hereditária, o governo geral, que assume toda essa administração, você vai ter a igreja chegando aqui com essas missões jesuítas, que hoje em dia algumas dessas missões jesuítas, como a de São Vicente, vão ser também responsáveis por criação de cidades, e algumas estão vivas até hoje, que são as escolas em algumas cidades aí por esse Brasil, que são de cunho jesuíta. Outra questão também abordada nesse primeiro período é a economia. Tá? Durante muito tempo a gente aprende na escola, os livros de história, que a primeira atividade econômica no Brasil foi a extração do pau-brasil, que se deu entre 1500 e 1532. Mas o senhor falou que o Brasil ficou largado nesses quase 100 anos. Os navios chegavam aqui, cortavam a árvore, dava-se alguma coisa para os índios, aí que nós estudamos isso lá atrás também, que seria o escambo, enchia-se o navio de madeira e subia. Acabou. Essa atividade realmente continuou até mesmo depois do século XV, só que foi perdendo a sua força, e o que chega aqui forte como o segundo ciclo da economia é a produção do açúcar, ou como eles chamavam, o ouro branco. Bom, o açúcar ele já era produzido nas ilhas das Antilhas e nas ilhas dos Açores, como eu já tinha explicado isso para vocês no processo de expansão do mercantilismo português. E esse ouro branco, como era chamado, tinha grande valor na Europa. Bom, na Europa, pela questão do clima e a questão do solo e a falta de tecnologia daquele período, era impossível você ter o cultivo da cana-de-açúcar. Então esse cultivo ele foi levado para regiões de questão tropical e solo. E o Brasil se encaixava bem nessa questão climática e de solo. Bom, sistema econômico, também nós não podemos esquecer que você tinha um monopólio em que só Portugal tinha direito de comercializar
os produtos que eram extraídos aqui do Brasil e vice-versa. E os colonos que estavam aqui só podiam vender seus produtos para a metrópole. Isso nós chamamos de exclusivo comercial metropolitano, ou abreviando, Menopol. Tá? Todas as principais potências que passaram pelo processo de colonização aqui da América usaram esse sistema econômico. Bom? Então esse açúcar ele passa a ser introduzido na economia brasileira através dos plantations. O mesmo sistema vai ser adotado lá nos Estados Unidos, em que você tem a cultura de um único só produto. Nos Estados Unidos você teve ali o algodão e o tabaco, ou como nós conhecemos aqui no Brasil como fumo. O açúcar vai chegar um pouquinho mais abaixo ali entre a Flórida e a parte de Cuba, por questões climáticas. E o Brasil vai se tornar um dos maiores produtores de açúcar durante muito tempo. Depois do açúcar, a gente vai ver no decorrer do ano, nós vamos entrar na produção orífera, que é a extração de ouro, a produção da borracha e a produção do café. É por isso que Caminho em sua carta escreve tudo que se planta aqui se dá, bom, pela questão do solo e a questão climática. Então você vai ter essa produção de açúcar, que se dava nos engenhos de açúcar. Esses engenhos, ainda existem engenhos aqui no Brasil, tá? O Brasil ainda é um grande produtor de açúcar. E esse engenho era composto de uma casa grande, você tinha a moenda, você tinha a senzala, onde ficavam os escravos. Bom, no início, você até tinha adoção de alguns índios na produção do açúcar, só que quando chega em 1570 entre 1600, a escravidão indígena é proibida, porque, atendendo a um pedido dos jesuítas, nenhum índio poderia ser escravizado, porque, segundo na visão deles, essas almas poderiam ser salvas com os dogmas da igreja. Bom, então você vai ter esse engenho já montado, você vai ter a casa grande, onde ficava o dono do engenho, a senzala, onde ficavam os escravos. Bom, a gente vai chegar na parte dos escravos mais um pouquinho à frente. Então você plantava, através do plantation, que é uma cultura de um único só produto, você tinha colheita, geralmente você tinha ciclos de produção, isso dependia muito do solo, da região, da questão de chuva, ciclos entre 3 a 6 meses, 8 meses. Esse açúcar era recolhido, era colocado no carro de boi, levado para a moenda. Ele era moído e transformado no caldo. Em algumas regiões do Brasil isso é chamado de guarapa. É aquele mesmo caldo que a gente bebe lá na feira, tá? Você vai lá na feira, lá daquela feira de sábado, domingo, tá lá aquele pasteleiro vendendo lá um pastelzinho, né? Pastel. E tem lá aquele caldo de cana lá. Era daquela forma que a cana era moída, através da moenda. Você tem a guarapa, que a gente dá aquela bebida do caldo, né? Depois esse caldo ele era levado para as caldeiras, ele passava por um processo de fervura, se transformava num melaço, em doce de leite mesmo, e depois esse melaço ele era colocado para purgar, que era o sistema de purgação. E ali você tinha os cones, era como se fosse um cone mesmo de trânsito, em algumas formas quadradas, que seria o açúcar. Bom, e esse açúcar ele era embarcado em navios e levado para Europa, onde você ganhava-se o dobro, 5, 10 vezes mais do todo o investimento do engenho. Bom, para vocês terem uma ideia, se vocês achavam que Portugal ganhava dinheiro com a produção do açúcar, a Holanda ganhava 5 vezes mais do que os portugueses. Se a gente for pegar a história da economia de Portugal, deixa eu ver no decorrer da história, entre o 7º e o 8º ano, os portugueses nunca foram bons em administrar o que lhe cabia. Bom, você vai ter intervenção da igreja, isso vai acabar com o Marquês de Pombal, vocês vão ver isso também lá no 8º ano, e outras ações que de certa forma vão levar Portugal a se tornar um império luso, 100 anos depois, quando os meados de 1630, 40, Portugal decai e nunca mais consegue se recuperar. Bom, então vamos lá. Esse processo todo, apesar de vocês acharem que os portugueses ganhavam dinheiro, quem ganhava mais dinheiro ainda eram os holandeses. Anotem, holandeses. Por que se dá? Os holandeses,
de certa forma, eles emprestavam dinheiro para esses donos de engenho, onde se plantava a cana-de-açúcar, onde comprava-se a maquinária e, de certa forma, você ia pagando esse empréstimo. É que nem você for no banco hoje, pega seu dinheiro, investe-se no seu negócio, depois você paga esse dinheiro com juros. Ganhavam dinheiro aí. A segunda, que eles ganhavam ainda mais dinheiro ainda, era o que? Era o transporte do açúcar. Portugal nunca teve tradição de criar uma marinha mercante, apesar do processo das especiarias que vinham da Índia, somente Calicut. Portugal nunca teve grande tradição de uma marinha mercante. E coube aos holandeses, olha eles aí de novo, né? Ao transporte do açúcar. E coube também aos holandeses a venda do produto na Europa. Então, se 1 kg de açúcar saindo daqui, ou uma arroba, você tem essa medição, a arroba pesa 15 quilos, tá, gente? Questão de peso. É uma forma mais fácil de você contar. Não é arroba da internet não, tá? Achando que é o arroba da internet. Então você pegava esse açúcar, se daqui custasse 15 kg de açúcar, R$1, quando chegava na Europa eles vendiam por 10 euros, comparando financeiramente hoje. Então os holandeses praticamente tinham um lucro de 1000% acima dos portugueses. Então os portugueses davam a terra, aquele produtor pegava um empréstimo com os holandeses, montava um engenho, os holandeses compravam açúcar desse dono de engenho, ele pagava seu imposto lá para Portugal, mas só que o produtor de açúcar pagava o empréstimo dos holandeses e os holandeses ganhavam 10, 20, 1000 vezes mais quando vendia esse açúcar na Europa, tanto que até hoje é um dos maiores portos de comércio da Europa, fica onde? Na Holanda. E lá na Holanda também, graças a esse intercâmbio e expertise dos holandeses, você tem uma cidade que agora eu geralmente esqueço o nome, onde se fala português. É muito brasileiro para lá também e muito português também, por questões de turismo. Bom, então vocês podem procurar. O porto de Amsterdã é considerado até hoje um dos maiores portos do mundo, onde a maioria dos produtos por mar entram na Europa e dali escoam pelo sistema viário, ferroviário e de estradas da Holanda. Bom, então esse açúcar que nós conhecemos aqui na produção, além disso você também vai ter a utilização desse açúcar na fabricação de cachaça, conhecemos como aguardente, que era trocado por escravos lá na África. Tá? A gente vai chegar lá nos escravos, calma aí. Então você vai ter a produção do açúcar, você vai ter a produção da cachaça. Bom, e uma outra estrutura também que devemos também analisar aqui no Brasil é a questão da produção agrícola. Porque as pessoas precisam comer, né? Então vamos lá, você vai ter extração do pau-brasil, nós já estamos no ciclo do açúcar e vai chegar a agropecuária, que é o gado de corte. E esse corte, que era o charque, que era aquela carne que nós conhecemos hoje como carne seca, desidratada através do sal, era vendido a esses donos de engenho, futuramente a outras funções, e era usado na alimentação dos escravos. E por causa dessa charque, o Brasil vai ter uma guerra chamada Guerra dos Farrapos. Vocês vão ver mais alguns anos à frente no conteúdo histórico. Então você vai ter extração de madeira, a cana-de-açúcar, a agropecuária e o outro sistema produtivo vai ser a agricultura, que era o feijão, o arroz e a farinha. Essa farinha de mandioca, você já percebe que você vai ter já uma soma da cultura nativa, que era a farinha de mandioca, que no caso hoje nós consumimos. Vamos botar assim na comida e faz aquele bolo alimentar. Aquele também tem uma razão, tá, gente? Mais à frente, quando a gente estudar a sociedade colonial, eu vou explicar para vocês a farinha. Porque se usava muita farinha no período colonial, porque aqui simplesmente não tinha colher, né? Então, para você pegar aquele arroz, aquele feijão na mão que vai descer pelas suas mãos, né? Você jogava farinha, fazia aquele bolo alimentar e comer. Bom, essa prática ainda existe até hoje em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, tá bom? Vamos chegar aos escravos agora.
Como os índios eles foram proibidos de se tornar escravos e os jesuítas achavam que esses índios poderiam ser salvos, teve que se encontrar uma outra solução para ter essa mão de obra, né? Lembrando que escravo não paga-se salário, né? Então o lucro ia ser menor se eu contratasse pessoas e pagasse salário para fazer a moeda. Já que eu tenho mão de obra disponível, a coroa portuguesa olhou para o outro lado e lá você tinha a África, em que a escravidão já existia. Tá? Eu quero que vocês entendam que não foram os portugueses, não foram os espanhóis, nem os holandeses, nem os ingleses e franceses que inventaram a escravidão na África, não, tá, gente? A escravidão já existia na África bem antes deles chegarem lá, tanto entre os próprios africanos e os árabes também, que tinham rotas de escravos. Bom, isso vai se acentuar mais ainda logo após as cruzadas. Para quem não lembra das cruzadas, muitos daqueles cruzados lá, principalmente as cruzadas das crianças, quem não lembra dela, né? Muitas daquelas crianças foram escravizadas pelos árabes. Bom, então durante muito tempo se pregava que foram os europeus que inventaram a escravidão no continente africano. Isso não é verdade não. Isso já existia lá há muito tempo e antes dos africanos. Os gregos já tinham escravos, os egípcios já tinham escravos, o Império Romano já tinha escravo, o Império da Macedônia já tinha escravidão, sociedades asiáticas, antes mesmo da chinesa, e na Índia também você já tinha a escravidão, que isso é uma das piores coisas que pode já acontecer na humanidade. Bom, então vamos aqui falar sobre essa questão da escravidão. Para vocês terem ideia, a igreja ela apoiava essa escravidão porque considerava os africanos como pagãos por questões de hábitos e costumes. Nem mesmo alguns reis africanos se convertendo ao cristianismo, de certa forma, a igreja não mudou o seu pensamento. Então, o índio poderia ser salvo, que era chamado negro da terra, e o negro que não poderia ser salvo pelas suas crenças pagãs. Isso é uma visão etnocentrista. Se nós formos pegar para observar, os hábitos entre as duas culturas são muito diferentes. Bom, então, durante muito tempo, infelizmente, a escravidão foi considerada uma coisa necessária na visão econômica, apoiada pela questão religiosa, somada a esse pensamento etnocêntrico, que infelizmente ainda na cabeça de muitos ainda povoa, né? Mesmo assim, depois de quase meio século, tem gente que acha que essa cultura é superior, né? Mas vamos continuar aqui. Então, quando chega entre 1500 e isso é uma divergência entre as questões históricas, 1570 a escravidão indígena ela é proibida. Lá na frente a gente vai estudar sobre os bandeirantes, os heróis bandeirantes, né? Desbravadores da mata. Na verdade, eles eram caçadores de índio e de escravos, né? Só em São Paulo que eles são considerados heróis. A gente também tá lá na frente, vocês vão ver também por esse motivo, né? Os bandeirantes, né? E o índio ele não pode ser mais escravizado. Claro que isso pode mudar se o índio atacar algum colono ou se esses colonos ou bandeirantes, as entradas e bandeiras, né? A gente vê aquele quadro lá do bandeirante lá com a bandeira, aquela coluninha de índio atrás dele, né? A gente acha até que eles são heróis, só que não são não, tá? Quando esses índios atacassem esses bandeirantes e os bandeirantes entrassem em contato com outras tribos indígenas e poderia pegar os prisioneiros como escravos. Então era comum os bandeirantes provocarem conflitos entre as tribos indígenas, se aliar a uma tribo indígena e pegar os escravos. E, diga-se de passagem, muitos desses bandeirantes eram índios e nem português falavam. Bom, somente aquele que derrotou, a gente vai ver lá na frente, lá no próximo episódio, o Quilombo dos Palmares, que aquele bandeirante ele não era branco, ele era indígena e era famoso por cortar a garganta, somente de negros fujões. Esse tipo de movimento nós chamamos de guerras justas. Bom,
onde você justificava você tornar aquele índio como escravo, apesar da igreja contrariar. É claro que a igreja, de certa forma, não vai aceitar isso, entra com uma reclamação na coroa portuguesa a partir de 1640. A gente vai ter a União Ibérica, que a gente vai ver isso muito mais à frente nos próximos módulos. E como eles pedem autorização para armar os índios contra esses bandeirantes. Não precisa nem dizer que o negócio ficou difícil para esses bandeirantes. Bom, teve um conflito ali na região ali entre São Paulo e o sul do São Paulo e a divisão com o sul do Brasil, em que uma bandeira dessa com mais de 3.200 homens só retornou 500. Foi realmente um massacre. Eles chegaram lá, achavam que os índios iam aceitar serem dominados, só que deram de cara com índios armados pelos padres jesuítas e foi um massacre completo. Para vocês terem ideia, até canhão feito de bambu esses índios fizeram nesse período. Mas vamos voltar aqui. Então você tinha essa proibição e a forma encontrada para burlar essa falta de mão de obra foi a utilização da mão de obra escrava negra, que nós vamos aprofundar mais um pouquinho no próximo módulo, que é a formação da sociedade brasileira. Só para vocês terem uma ideia, uma questão, uma conta bem rápida, aqui no Brasil chegou-se oficialmente, isso até também é uma questão de debate, acreditavam-se 1.200.000 negros, 1.700.000. Na última revisão de cálculo, nós vamos ter 5 milhões, que você junta a parte que o Brasil era colônia de Portugal, em que a metrópole era Portugal. Você vai ter independência por Dom Pedro I, que também merece um vídeo sobre ele, tá? Dom Pedro I, né? Na novela das seis ele está aí como herói, né? Não foi bem assim não, mas isso é outra história. Então você vai ter do período da monarquia brasileira, que começa com Dom Pedro I e termina com seu filho Dom Pedro II, somando-se isso tudo, até a proibição da escravidão dos navios negreiros por uma lei inglesa, no século XIX, você tem um cálculo aproximadamente de 5 milhões de almas negras que vieram aqui para o Brasil contra a sua vontade dos navios tumbeiros. Bom, por que tumbas? Tumbas porque 30% da carga, é isso mesmo que você escutou, carga, que para o europeu, o que você tinha ali não eram seres humanos, era um material, uma propriedade, já que você pagou por aquilo, e que era simplesmente uma carga. Se o negro morresse dentro do navio, pegava-se o corpo, jogava-se no mar. Quando faltava-se comida, era comum também você jogar algumas pessoas no mar para comida dar para todo mundo. Da mesma forma, quando você tinha rebeliões nesses navios, você amarrava bolas de ferro nesses escravos e lançavam eles ao mar. Sem contar os vários suicídios que tinham, em que se pulavam ao mar. Relatos de mães com filhos no colo que preferiam morrer afogadas do que se tornarem escravos. Tá? Você teve aproximadamente 5 milhões e só aqui no Rio de Janeiro, hoje já se tem uma conta aproximadamente, chegaram 2 milhões de escravos. Tá? Principalmente quando a família real chega aqui, onde hoje é o caso do Valongo, que futuramente esse cais vai ser destruído para criar o cais da Leopoldina, que vai ser a esposa de Dom Pedro I, e depois esse cais vai ser destruído de novo, e depois com o tempo esse cais vai sumir da história do Brasil e só vai aparecer novamente com as obras do Porto Maravilha. Eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem também, que realmente foi o cais do Valor. Então você vai ter proibição da mão de obra escrava indígena, entre aspas, né? E você vai ter a maciça utilização da mão de obra negra, onde 5 milhões de almas vieram aqui para o Brasil e mais tantas subiram para as outras colônias espanholas, inglesas e holandesas. Para vocês terem ideia, os maiores navios de traficantes de negros do tráfico negreiro são os ingleses, depois os portugueses, franceses, holandeses e vai descendo aí pelas outras nações europeias. E isso, se você for pegar pelo lado histórico e humano, foi uma das piores atrocidades que você vai ter
nesse período de 500 anos. Pelos cálculos, acredita-se que 30% de 5 milhões, imagina, faz a conta aí rapidinho, pega 5 milhões menos 30%, era geralmente o que se perdeu de vidas humanas dentro desses navios tubeiros. Bom, claro que esse processo de escravidão, que a gente vai entender um pouco mais à frente no próximo módulo, vocês vão ver a resistência desses escravos contra esse período da história do Brasil. Bom, vamos entrar no famoso Quilombo dos Palmares. Bom, Quilombo, né? Vamos ver se realmente Palmares teve sua grande importância na história da resistência negra. Bom, então a gente vai ter esses primeiros períodos de colonização do Brasil, um sistema administrativo que inicialmente falha. Você vai ter um sistema de governo que é o governo geral, que vai pendurar até 1808. Você vai ter os sistemas de produção econômica, a extração do pau-brasil, depois a produção do açúcar, através do sistema de plantation. Esse açúcar é vendido para a Europa como ouro branco, em que os holandeses ganham muito dinheiro, já que eles financiavam. E quando o Brasil corta relações, a colônia, né? Não podemos falar de Brasil, o Brasil só depois da independência, tá, gente? Não esqueçam disso não. País, nação, estado como o Brasil só após a independência. Antes disso, o termo usado é colônia do Brasil, tá? Ou como carinhosamente alguns portugueses falavam, quinto dos infernos. Então, o que acontece? Você vai ter a Holanda, quando você tiver o rompimento dessas relações, a Holanda vai invadir o Brasil. Claro, né? Eu emprestei dinheiro, ganho fortunas com a venda do açúcar, eu não posso deixar que esse ouro branco suma daqui, né? A Holanda vai invadir o Brasil, a gente vai ver isso na questão da União Ibérica, mais um pouquinho à frente. Isso vai gerar um conflito na região de Pernambuco. Esses holandeses vão ser derrotados, mas Portugal vai perder dinheiro com esse ciclo econômico, e um outro ciclo vai se iniciar, que é o ciclo do ouro, e novamente pela má administração portuguesa, apesar dos portugueses se tornarem o maior produtor de ouro, o negócio ali não vai dar muito certo, e quando chega no século XIX, o ouro mingua, acaba, né? E Portugal se vê endividada. Bom, então você vai ter esses ciclos econômicos, a chegada do negro como mão de obra para substituir a mão de obra indígena, lembrando que por questões etnocêntricas, questões religiosas e questões mercantilistas de dinheiro, o tráfico negreiro vai se tornar muito rentável. Vocês não imaginam como se torna rentável. Eu estava lendo um livro, não está nem aqui, acho que eu emprestei esse livro, né? Você empresta os livros e nunca devolve. Um cálculo baseado na correção monetária. Hoje um negro saudável ele custaria aproximadamente entre 15 a 20 mil reais. Então imagina quanto de dinheiro esse pessoal ganhou trazendo essas almas aqui para o continente para serem escravos. E muitos desses escravos, que a gente vai ver um pouco mais à frente, por esse pensamento retórico, desumano, você teve médicos, você teve engenheiros, reis, rainhas, princesas, ferreiros, que tinham um conhecimento incrível, que quando chegavam e colocavam o pé na terra de Veracruz, de Santa Cruz, se tornavam apenas produtos. Bom, e por hoje nós terminamos aqui. Não deixem de fazer as atividades e até a próxima aula.